Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que cada um de vocês estejam assistindo às videoaulas, estudando. Então, esta é a terceira aula de língua portuguesa, referente ao segundo bimestre. E hoje nós estudaremos o papel do substantivo, né, dentro da morfologia ainda. Então, o que é o substantivo? Substantivo é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Substantivo é tudo que pode ser precedido de artigo. Então, tudo quanto eu dou um nome é substantivo. Cadeira, mesa, lápis, mochila e tantos outros, né? Então, o substantivo, conceito de acordo com as classificações aqui. Pelo critério semântico, ele designa os seres em geral. No caso, o homem, cidade, vida, justiça, igreja. Já pelo critério mórfico ou morfológico, ele varia em gênero e número. Garoto, garota, gênero masculino, gênero feminino. Garotos, garotas. Então, singular e plural, ok? E pelo critério sintático, o substantivo pode constituir o sujeito de uma oração, ou seja, ele funciona como núcleo. O que é um núcleo? É a palavra principal. Exemplo: um livro interessante. Então, o núcleo é o livro, tá? Uns livros interessantes. Então, o núcleo, livros, ok? Conceito de substantivo. É tudo que recebe um nome. Ele pode ser classificado quanto à formação, primitivo, derivado, simples e composto, e quanto ao elemento que designa, comum, próprio, concreto e abstrato. Então, o substantivo comum, ele designa a totalidade do ser de uma espécie. Ou seja, o substantivo comum, ele generaliza, certo? Exemplo: rapaz, rio, país, cachorro,
estado. Já o substantivo próprio, ele designa um determinado indivíduo da espécie. Ou seja, o substantivo próprio ele vai especificar. Então, olhando o exemplo aqui do substantivo comum que ele generaliza para o substantivo próprio. O exemplo 1 do substantivo comum coloquei rapaz. No próprio, coloquei Kivson. Então, eu especifiquei qual é o rapaz. Ok? Rio, Amazonas, país, Brasil, cachorro, Rex, estado, Pará. Então, substantivo comum ou próprio. O substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral, e substantivo próprio se refere a seres ou coisas específicos. Então, um exemplo aqui. Menino, substantivo comum. André, substantivo próprio. Cidade, substantivo comum. Curitiba, substantivo próprio. Tem mais aqui. Diferença entre substantivo comum e próprio. Comum. O professor é muito legal. Eu generalizei. Próprio. O Noslen é muito legal. Então, eu especifiquei qual é o professor. O nome do professor. Certo? Então, quando eu especifico, substantivo próprio. Quando eu generalizo, substantivo comum. Deu para entender? Substantivo concreto. Designam seres de existência própria ou imagem mental. Tá? Exemplo: casa, árvore, ar, Deus, visita. Essa visita é a pessoa que vem visitar. Ok? Já o abstrato, ele designa seres de existência dependente. Então, abstrato vem da palavra abstrair, significa tirar aquilo que sai da cognição humana. Tá? Por exemplo, inveja, ódio, alegria, beleza, visita, mas essa visita é a ação de visitar, né? Visita, tá? Substantivo concreto ou abstrato. O substantivo concreto dá nome ao que pode ser visualizado com imagens, e o abstrato nomeia ações, qualidades, estados ou sentimento. Então, concreto, sol, abstrato, alegria. Concreto, formiga, abstrato, força. Então, substantivos concretos nomeiam seres com existência própria, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Enfim, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. Coruja, águia, fruto, passarinho, ninho, palha, gravetos. Substantivo abstrato. Nomeiam seres que não têm existência própria, isto é,
que dependem de outro ser para existir. Briga, paz, justiça, luz, vaidade. Então, a beleza, substantivo abstrato, existe na pessoa ou coisa que é bela. O amor, substantivo abstrato, existe na pessoa que ama. Tá? Certo? Substantivo primitivo. Primitivo não se deriva de outra palavra. Exemplo: mar, sal, tapete, covarde, feudo. Já o derivado, ele tem origem em outro vocábulo. Então vamos prestar atenção nos exemplos do primitivo para o derivado. Então, primitivo, ele não deriva de outra palavra. Então, coloquei mar, derivado, ele vai derivar da palavra primitiva. Marinha, sal, saleiro, tapete, tapetinho, covarde, covardia, feudo, feudalice. Fácil, né? Substantivo primitivo ou derivado? Quanto à sua formação, o substantivo pode ser, primeiro, primitivo, quando não se origina de outra palavra, e derivado quando se origina de outra palavra. Então, primitivo, dente, derivado, dentadura. Primitivo, chute, derivado, chuteira. Formação dos substantivos. Primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Pedra e terra. Derivado é aquele que se forma de outras palavras. Então, exemplo: pedreira, terreno. Então, vejamos aqui. Pedreira derivou-se da palavra pedra, que era primitiva. Terreno derivou-se da palavra terra, que é primitiva. Nós temos os substantivos simples. Os substantivos simples com apenas um radical. Abelha, cabeça, caça, maçã e flor. Substantivo composto com mais de um radical. Então vejamos lá o substantivo simples, os exemplos do substantivo simples. Então o simples, ele tem apenas um radical. Composto, ele tem mais de um radical. Então, exemplo do simples: abelha, composto, abelha mestra. Cabeça, quebra-cabeça. Caça, caça-tesouro. Maçã, banana-maçã. Flor, flor de lótus. Substantivo simples e composto. Substantivo simples é aquele formado por um único elemento: flor, sol. Substantivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos. Então, beija-flor. Para
palavra composta. Então, substantivo composto. Guarda-sol, substantivo composto. Substantivo simples ou composto? Quanto à sua formação, o substantivo pode ser simples, quando formado por apenas um elemento, e o composto, quando formado por mais de um elemento. Simples, sol. Composto, girassol. Simples, flor. Composto, beija-flor. Ok? Nós temos também o substantivo coletivo. Substantivo coletivo, ele é um substantivo que não cai na prova do Enem, mas para fazermos uma redação, quando nós estamos redigindo um texto, então há certas palavras que podemos usar o coletivo na redação para não haver repetição de vocábulo, de palavras. Então, o que é coletivo? Substantivo coletivo. Nome singular capaz de nomear uma pluralidade de seres. Exemplo: pinacoteca. Vende quadros, pinturas. Arsenal, armas. Corja, bandidos. Falange, soldados, anjos. Então, substantivo coletivo designa um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo estando no singular. Cardume, peixes. Cáfena, camelos. Então, qual é o coletivo de viajantes? Vamos lá? Quem acha que é a letra A? Povo. Letra B, multidão. Letra C, caravana. Ou letra D, peregrinos? Titio vai dar um tempinho. A, B, C ou D? Qual é a alternativa correta? Quem vai acertar? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Então, qual é o coletivo de viajantes? Acertou quem marcou a letra... Tchan, 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 tchan. C. Caravana. Ok? Então, obrigado por assistir a minha aula. Até a próxima. Um abraço do titio. Tá? Então, receba o meu carinho. Receba meu abraço. Titio está com saudades. Em breve, nós nos veremos, eu creio. Então, tchau. Estudem. Revejam as videoaulas. Ok? Muito obrigado.